Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Anderson, tudo bem? Bom, a aula que eu apresentei em sala foi o custo efetivo total, tá? É, a nossa dinâmica foi a seguinte: a primeira aula foi a parte teórica, né? Nós discutimos os encargos, o que é taxa nominal, o que é custo efetivo total. Nós discutimos todos os seus encargos. E depois fomos a propriamente dito para um estudo de caso. Então vamos lá. Como foi? A taxa nominal. Bom, o que seria a taxa nominal? É a taxa de juros a ser paga em um empréstimo, mas não corresponde ao total a ser pago. É a taxa de venda. Tá? Eu vou financiar um lote, vou financiar um terreno. A taxa de juros vai ser a tantos por cento ao mês. Só que quem está vendendo sabe que essa não é a real taxa de juros, tá ok? Mas normalmente, às vezes eles falam para o cliente e às vezes eles não falam, tá? É isso que eu deixei muito bem claro para os meus alunos. E a taxa efetiva total? Representa a junção de todos os encargos e despesas que incidem sobre um financiamento e empréstimo. É essa taxa efetiva total que eles precisam saber do que se trata, ok? Esse foi o propósito dessa aula. Bom, vamos lá. Então, quem são esses encargos? IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. É o encargo obrigatório cobrado de empréstimos, financiamentos, operações de câmbio e títulos imobiliários. Né? Eu exemplifiquei alguns tipos de situações onde é cobrado o IOF. Exemplo, operações de câmbio. Vai trocar uma moeda, vai ter o IOF ali embutido, ok? Vai comprar algo de um site fora do nosso país, tem taxa de IOF, ok? Seguro, cobrado para garantir o pagamento em caso de morte do titular. Bom, nós discutimos bastante isso em sala. Mas se a pessoa morrer, o que acontece? Acontece que o financiamento é quitado, entendeu? Mas então se eu colocar no nome da minha avó, existiu esse tipo de exercício, de situações, né? Daí eu respondia, não, veja bem, existem bancos que aceitam até um certo limite de idade. Então foi bem interessante discutir esse assunto, essa parte teórica em sala, né? E a taxa administrativa? Essa taxa é cobrada pelos agentes financeiros para cobrir os custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente junto às órgãos de proteção de crédito. Tá? Eles vão fazer a pesquisa, né, sobre a pessoa, se aquela pessoa é inadimplente, se aquela pessoa está no Serasa, está no CEPROC, tá ok? Então isso é cobrado uma taxa, e essa taxa é embutida nas prestações. Tá? Continuando. Taxa de avaliação do imóvel. É aquela taxa que é paga para um engenheiro avaliar a situação do imóvel, né? Se o imóvel está em situações de uso, ok? E tem a taxa de cartório. A taxa de cartório é para pagar despesas de notas e registro. Está em torno de R$ 2.500. Bom, na primeira aula nós discutimos a parte teórica, tá? E logo em seguida deu tempo para fazer um estudo de caso com eles, na primeira aula mesmo. Então, qual foi o estudo de caso que eu apresentei? Um apartamento é colocado à venda por uma imobiliária por R$ 250.000 à vista ou a prazo nas seguintes condições: financiado por um banco com a entrada de R$ 50.000 e o restante 180 meses com taxa de juros nominal de 1,42% ao mês. Tá? Então, essa é a taxa de venda, 1,45% ao mês a taxa de juros. Só que normalmente eles não falam qual é a taxa de juros real, que é a taxa de juros, que é a taxa efetiva total, né, desse financiamento. Vamos lá então. Bom, quais são os dados de entrada que temos? Tá? O valor à vista, se a pessoa já tem o dinheiro para dar à vista, tranquilo, resolve o problema. Mas se não tem, normalmente eles pedem uma entrada, tá? Até uma entrada considerável ou não, em torno de 30% do valor do imóvel, né? Aqui no meu exemplo eu coloquei R$ 50.000.
valor do financiamento fica em 200 mil, né? Que é o valor à vista menos a entrada. A taxa de juros nominal 1,42% ao mês. E as parcelas em 180 parcelas por mês. Essa foi a condição. Então, quais são os encargos que estarem embutidos nas prestações? IOF, 1,91%. O seguro, R$ 64,13 por mês. A taxa administrativa, R$ 25,00 por mês. A taxa de avaliação do imóvel, R$ 980,00, que será cobrado neste exemplo. E a taxa de cartório, R$ 2.500. Então, como que essas taxas é embutido na conta? Esse foi o exemplo que eu fiz para eles. Eu expliquei para eles como é que é feito. Então, qual é o memorial de cálculo? Esse memorial de cálculo tem 5 passos, tá? E o primeiro passo é o cálculo do IOF, em cima do valor que eu estou financiando. Então, 0,0191 vezes o valor que estou financiando, deu R$ 3.820. Esse é o valor de IOF. E o segundo passo, o cálculo do valor financiado. Tá? O que significa isso? É a soma do valor que estou financiando, a taxa administrativa do imóvel e mais IOF, né? Taxa de avaliação do imóvel mais IOF, que dará 204.800. Tá? Então, esse é o valor real que eu estou financiando, 204.800. E a parte 3, cálculo da prestação mensal inicial, porque ainda tem outros encargos a serem embutidos. Essa equação eu não apresentei de cara para eles. Em exercícios anteriores eu já apresentei essa equação para que eles possam conhecer. Tá? Eu apresentei essa equação para eles no cálculo da prestação de um financiamento do cartão de crédito. Eu vou parcelar uma compra em 3, 4, 5 vezes. Como que é feito esse cálculo? Tá, ok? Normalmente o banco não fornece como que é feita essa conta. Então eu expliquei para eles como que é feita essa conta através dessa equação. Ok? Então eu tenho uma prestação inicial de R$ 3.158 com a taxa de juros de 1,42, tá? O passo 4, o cálculo da prestação mensal total, ou seja, a prestação final dele, que é a prestação inicial mais o seguro mais a taxa administrativa. Eu tive que embutir essas taxas de juros, que é cobrado por mês. Então, a prestação que realmente o financiado vai pagar é R$ 3.247,13. Tá? Essa é a prestação que está imprimido em boleto em 18 vezes iguais. Tá? Sem amortização. Tá? É fixo esse valor. Independente de inflação. Ok? Mas qual é a taxa efetiva total realmente desse financiamento? A taxa efetiva total desse financiamento é o valor, é a prestação final dividido pelo valor que eu estou financiando, vezes 100. Então, logo que deu 1,58%. Logo, olha só a diferença, né? De 1,42 para 1,58. Essa diferença, pessoal, é os encargos embutidos, tá? Que é o custo efetivo total. Ok? Ou seja, dessa forma, com juros mensais de 1,42%, chegamos a um custo efetivo total de 1,54%. A diferença entre os dois números é o impacto das despesas adicionais. Ok? Essa aqui é uma imagem do material que eu sempre deixo no Classroom para eles, algumas aulas antes. Esse daqui é uma imagem do quadro, né? Em que eu passei a parte teórica num dia. Esse daqui é a parte do estudo de caso, do exemplo, né, para explicar para eles como que é feita essa conta, ok? E aqui é a referência, né, onde eu elaborei meus slides e além também de outros livros que eu tenho sobre matemática financeira. Então, pessoal, obrigado. Esses são os meus slides. Até a próxima. Tchau, tchau.